Prontinho. Bom, então hoje nós vamos ver as distribuições de probabilidades discretas, né? Que é a variável aleatória Bernoulli, a binomial, distribuição binomial e a distribuição de Poisson. Gente, essas são as três principais distribuições discretas, tá? Existem mais, existem outras, mas essas três são as principais, tá? Que são super importantes a gente ver. Então, são elas que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? Vamos dar uma relembrada aqui da aula anterior. O que a gente viu na aula anterior? Nós vimos o que é uma variável aleatória, né? O que é uma variável aleatória? É uma variável, né, que vai assumir diferentes valores, por isso que ela é variável, que é também aleatória. A palavra aleatória está relacionada com probabilidade, né? Não é uma coisa determinística. Eu não tenho certeza absoluta de quando eu vou obter aquele valor ou quantas vezes, né? Então, tudo está relacionado com probabilidade. E o que é essa variável aleatória? Se eu tenho uma variável que eu quero fazer um estudo, né? De algum experimento, alguma coisa assim, eu vou pegar. Então, por exemplo, a gente viu em probabilidade nas aulas passadas diversos experimentos, né, aleatórios. Esses experimentos a gente estudava alguma característica de interesse para a gente, né? Por exemplo, quando a gente queria saber a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda. O que eu estou estudando? Eu quero saber a probabilidade do evento cara. Esse evento, né, sair cara, no nosso caso, se eu fizer, por exemplo, 3 lançamentos de uma moeda, eu posso ter que pode sair cara na primeira, pode sair cara na segunda, pode sair cara na terceira, né? Então, eu tenho 3 vezes saiu cara, que era a minha variável aleatória de interesse. Pode ser que saia 2 caras, ou pode ser que saia uma cara, ou pode ser que não saia nenhuma. Então, essa variável que eu estou querendo estudar é a minha variável aleatória. Nesse caso, é uma variável aleatória discreta. Então, eu tenho aqui cada possível resultado do experimento, eu vou transformar isso num número, né? Então, eu posso ter 3 lançamentos de uma moeda, eu poderia ter x igual a 0, nenhuma saiu cara. Eu poderia ter x igual a 1, uma só saiu cara. Eu poderia ter 2 caras, ou eu poderia ter 3 caras, né? Esses números aqui, 0, 1, 2, 3, é a minha variável aleatória, né? Foi isso que a gente viu na semana passada. O que mais que a gente viu? A gente viu que uma variável aleatória, ela tem uma distribuição, né? Então, cada valor aqui dessa variável, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, de 3 lançamentos, vou colocar aqui, 3 lançamentos de uma moeda em que x, né, é a minha variável aleatória de interesse, número de caras. E a gente viu que existe a probabilidade de cada uma dessas acontecer. 0, não, aqui é x, né? 0, 1, 2 ou 3. Então, eu tenho a probabilidade do x ser igual a 0, eu tenho a probabilidade associada quando x é igual a 1, probabilidade para x igual a 2 e uma probabilidade para x igual a 3. Quando eu calculo todas essas probabilidades, né, probabilidade de x ser igual a x, eu estou fazendo a distribuição de probabilidades dessa variável aleatória, né? O que mais que a gente viu? Nós vimos que a esperança de uma variável aleatória discreta, né? Nesse caso aqui eu tenho uma variável aleatória discreta, 0, 1, 2, 3. Todos os números são inteiros, né? Então, nesse caso, uma variável aleatória discreta.
Então, a esperança de x, que seria o somatório de todos os xi, né? 0, 1, 2, 3, vezes a sua probabilidade. P de x, i, tá? Então, eu vou somar. Por exemplo, se eu quisesse calcular a esperança dessa aqui que eu acabei de fazer, o que eu vou fazer? 0 vezes a probabilidade de x0, mais 1 vezes a probabilidade de x1, mais 2 vezes a probabilidade de x2, até a última, né? No caso aqui é o 3. Não é isso? E nós vimos também a variância. Como é que calcula a variância da variável aleatória x de um experimento? Eu tenho que a variância é a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Qual que é a diferença de um e de outro? Aqui eu tenho que calcular o somatório de novo, né? Porque o quadrado está dentro do parênteses. Então, cada variável aleatória, eu vou levar ao quadrado. Então, aqui vai ficar o somatório de cada variável aleatória ao quadrado vezes a sua probabilidade, P de xi. E aqui é a esperança que eu calculei aqui em cima e elevo ela ao quadrado, né? Então, foi basicamente, resumindo muito aqui, o que a gente viu na aula passada. Beleza. Então, na aula de hoje, esse slide está todo bichado. Na aula de hoje, nós vamos ver as diferentes modelos para essas variáveis aleatórias discretas, né? Então, hoje é somente discreta. Na aula que vem, a gente vai ver da contínua. Então, nós vamos ver 3 modelos diferentes. Por que modelos? Quando a gente está falando de variável aleatória, muitas vezes, diversos experimentos diferentes têm características em comum. Então, dependendo de como essa variável se comporta, eu posso usar um modelo sempre para aquele tipo de variável. Então, é isso que a gente vai ver. Então, tem um modelo que a gente usa, por exemplo, para a variável que só tem 2 possibilidades. Tem um modelo que a gente usa para a variável quando a gente repete esse experimento várias vezes, que só tem 2 possibilidades. Tem experimento para a variável que a gente tem uma taxa média que acontece, tá? Então, depende da característica que aquela variável aleatória possui, tá? E nós vimos que se eu tenho uma variável aleatória, se eu tenho uma variável qualitativa, né? Então, por exemplo, o que a gente fez agora no slide anterior, eu tinha uma variável qualitativa. O que é qualitativa? Tem uma característica, né? Cara ou coroa. Nesse caso, nominal. Então, os possíveis resultados do meu experimento era cara e coroa. E aí, só que, com o estudo desses modelos, com esses modelos probabilísticos, que são somente para variável quantitativas, tá? Então, eu tenho muitos recursos para as variáveis quantitativas. Aí, o que a gente faz? A gente usa os números para representar essas variáveis. A gente transforma essas variáveis qualitativas em variáveis quantitativas. Né? Não foi isso que a gente fez? Eu peguei lá meu experimento de cara e coroa e eu posso colocar que é um número que representa o cara e um número que representa a coroa, por exemplo. Outro exemplo. Se eu tiver estou fazendo um experimento, né, uma pesquisa. Nessa pesquisa eu tenho um questionário em que uma pessoa, né, eu posso fazer uma pergunta para uma pessoa a respeito de qualquer coisa, né, uma proposição qualquer, e a resposta dessa pessoa, as únicas respostas possíveis são sim ou não. Então, só tem essas 2 possíveis respostas. Então, eu não sei a resposta dessa pessoa, é uma resposta aleatória para mim, né? Não tem como eu prever qual é a resposta dessa pessoa, pode ser sim ou pode ser não. Então, é uma variável aleatória, concorda comigo? Nominal não, é qualitativa, né? Sim ou não. E aí, o que a gente faz? A gente pega e transforma essa variável qualitativa numa variável quantitativa. Então, quando a pessoa responder sim, eu coloco que x é igual a 1. Quando a pessoa responder não, eu coloco x igual a 0. Então, o 1 representa sim, o 0 representa não. Certo?
E eu vou fazer isso para quê? Para facilitar a minha vida. Por quê? Para esse tipo de variável aleatória, eu tenho um modelo específico, que fica muito mais fácil de trabalhar do que ficar trabalhando com sim e não, né? E calculando a probabilidade dos modos que a gente viu nas aulas anteriores. Ficar enumerando espaço amostral, colocar as possíveis possibilidades, não sei o quê. É muito mais fácil trabalhar com modelos, tá? Então, e muitos experimentos são desse jeito, né? Que ele apresenta ou não uma determinada característica. Então, esse exemplo que eu falei para vocês, por exemplo, eu posso fazer uma pergunta. Alguém pode estar, por exemplo, fazendo uma pesquisa sobre os alunos do IFE que têm filhos. Então, a pessoa vai lá e vai perguntar: você tem filho? Qual que vai ser a resposta? Sim ou não, né? Não tem outra resposta. E tem muitos tipos de experimento que são desse jeito, que eu só tenho duas possibilidades para a minha variável. Por exemplo, o lançamento de uma moeda. Quais são os possíveis resultados quando eu lanço uma moeda? Só tem dois. Ou é cara, ou não, né? Ou é cara ou é coroa. Outro possível experimento desse jeito, que só tenho dois resultados. Se eu lanço um dado, na verdade tem 6, né? Mas eu posso escolher, falar assim, será que vai sair face 5 ou não? Então, nesse caso, eu tenho dois possíveis resultados. Ou sai 5 ou não sai. Ou sai 1, 2, 3, 4 ou 6, né? Então, também é um experimento de sim ou não. Ou sai 5 ou não. Outro experimento desse jeito. Se eu vou lá numa fábrica, escolho uma peça ao acaso de um lote, né, que está sendo fabricado, que tem 500 peças, e eu vou observar o quê? Se essa peça é defeituosa ou não. Também é uma variável aleatória, né? É um resultado que eu não posso saber com toda certeza. E só tem duas possibilidades. Ou é defeituosa, ou é perfeita, né? Uma pessoa escolhida ao acaso é ou não do sexo masculino? Mais um experimento desse jeito, que eu só tenho duas possibilidades. Esse tipo de experimento, gente, que a gente só tem duas possibilidades, tá vendo? Olha só, quanto experimento que eu tenho essa característica em comum. A característica de todos esses experimentos que eu coloquei aqui no slide é a seguinte: só tem dois possíveis resultados. Então, como todos eles têm essa característica em comum, a gente vai pegar e vai usar um modelo que serve para todos eles. Esse tipo de variável aleatória, que só tem dois resultados, a gente chama de variável aleatória Bernoulli, tá? Em todos os casos que a gente viu, a gente está interessado no quê? Na ocorrência de sucesso ou fracasso, tá? Isso aqui é só questão de nomenclatura, gente. Sucesso é a probabilidade do que eu estou interessado e fracasso é o que eu não estou interessado, tá? Então, por exemplo, se aqui nos experimentos que a gente colocou, uma moeda lançada, o resultado é cara. Então, eu posso considerar que o cara será meu sucesso e coroa o meu fracasso, tá? Então, eu sempre vou ter sucesso e fracasso, que são as duas possibilidades que eu tenho. Beleza? E aí, a gente vai fazer o que eu falei ali no comecinho. A gente vai definir a variável aleatória através de um número, né? A variável aleatória a gente sempre associa os resultados com um número. Então, nesse caso, quando aconteceu o sucesso, né, o possível resultado do sucesso, a variável aleatória vai ser 1. Quando aconteceu o fracasso, a variável aleatória vai assumir 0. Certo? E aí, eu tenho a probabilidade associada ao sucesso e tenho a probabilidade associada ao fracasso. Se eu só tenho dois possíveis resultados, a probabilidade do sucesso mais a probabilidade do fracasso tem que dar 1. Certo? Eu só tenho duas possibilidades. Então, por exemplo, se o meu sucesso é ser cara, qual que é a probabilidade de ser cara? Numa moeda? 50%.
ou 1 sobre 2, né? Mesma coisa. Então, se eu somar a probabilidade de sair cara, que é meu sucesso, mais a probabilidade de sair coroa, que também é meio, quanto é que dá isso? 1. Certo? Então, sempre que eu tiver uma probabilidade P de sucesso, a probabilidade de fracasso vai ser 1 menos P, né? Porque a soma das duas dá 1. Beleza? Tá tranquilo por enquanto, gente? E aí, aqui eu não consigo apagar, tem que fechar e abrir de novo. E aí, qual vai ser a distribuição de probabilidade, então, desse tipo de variável? Eu só tenho dois possíveis resultados, né? 0 e 1. E a probabilidade de cada um acontecer é o quê? P para sucesso e 1 menos P para o fracasso. P quando a variável for 1, 1 menos P quando a variável for 0. Quando a gente tem experimentos desse jeito, a gente chama de ensaio de Bernoulli, né? Tem uma variável, Bernoulli, e tenho ensaios de Bernoulli. O que são ensaios de Bernoulli? 2 possíveis resultados. E eles vão gerar variáveis aleatórias com distribuição de Bernoulli, que é o que a gente viu. X igual a 0, 1 menos P, x igual a 1, probabilidade P. Tá? E a notação, quando a variável for desse jeito, é essa daqui que a gente usa, ó. X, tiozinho, Ber, ou geral, às vezes é Ber, às vezes é Bernoulli, ó. Por exemplo, aqui tá Bernoulli, ó. Tanto faz, tá? E esse Pzinho entre parênteses. O Pzinho, gente, a gente chama de parâmetro, tá? Porque ele define a variável aleatória. Então, se eu sei a probabilidade P, a minha distribuição está definida, completamente definida, né? Eu só tenho x igual a 1, x igual a 0. Se eu sei quanto é P, eu sei quanto é 1 menos P, tá? Por isso que a gente chama de parâmetro da distribuição. E aí, inclusive, isso aqui é uma questão da lista que eu vou colocar, a gente pode mostrar que a esperança de x é igual a P e a variância de x é igual a P vezes 1 menos P, tá? Como é que a gente calcula a esperança? A gente multiplica a variável vezes a sua probabilidade e vai somando, né? Vezes P de x igual a 1. Aí aqui é só substituir, né, gente? Que a gente chega em P. Ó, quanto que é o P de x igual a 0? 0 vezes 1 menos P vai dar 0. 1 vezes P de x igual a 1, que é P. Então, a esperança de x é 0 mais 1 vezes P, P. Tá? A variância vocês vão fazer, né? Vocês vão usar a formulinha lá da variância para achar. Isso aqui é um exercício da lista, tá? O E, não, E é esperança, né? Então, vamos lá. Exemplo. Vamos ver no exemplo como é que fica, ó. Suponha que a probabilidade de óbito de um paciente ao dar entrada na terapia intensiva seja de 25%, risco de morte. Seja x uma variável binária, indicadora de óbito. Se o paciente der entrada no CTI, obtenha a distribuição de probabilidade, a média e a variância. Gente, primeira coisa, x é uma variável binária, indicadora de óbito. O que é binária? 0 ou 1, né? Então, a gente já sabe que essa aqui é uma variável Bernoulli, né? Só tem 2 possíveis resultados. Então, a pessoa tem o risco de morrer e tem o risco de não morrer, né? E pode morrer ou pode não morrer. Então, só tem 2 possibilidades. O que a gente pode considerar aqui? Primeiro, a distribuição, né? A gente já tem 25% aqui dessa probabilidade de morte.
Então, vamos considerar a morte como sucesso. Meio estranho, né? Falar assim, mas é assim mesmo. Então, a probabilidade de morte de sucesso é 25%. E a probabilidade de morrer é o quê? 100 menos 25, né? Ou 1 menos 0,25. Então, eu tenho uma probabilidade, quer dizer, distribuição, né? Será o quê? Só tenho duas. X igual a 0 e x igual a 1. X igual a 1, então, é a minha probabilidade P, que é 0,25. E x igual a 0, que seria o meu fracasso, probabilidade da pessoa viver, seria de 0,75. 1 menos 0,25 é 0,75, né? Então, essa aqui é a minha distribuição de probabilidades dessa variável aleatória. Aí ele quer aqui mais o quê? A média e a variância. Como é que eu calculo a média? A média é a esperança, né? Mesma coisa. O que eu faço? 0 vezes 0,75. Aqui não precisa fazer aquela fórmula, né, gente? Porque eu já sei, ó, que a esperança é P e a variância é P vezes 1 menos P. Então, não precisa ficar fazendo aquela fórmula toda hora. Só jogar aqui. Então, a minha esperança é P. E P é 0,25. A variância é P vezes 1 menos P, né? 0,25 vezes 0,75. Quanto é que dá isso? Alguém faz aí pra mim? Zero 18,75. Obrigada, porque se eu fosse usar a calculadora aqui e parar de gravar. Eu tinha feito tudo no slide. Esqueci que eu tinha feito. Então, isso aqui é o que eu tinha escrito aqui, né, gente? Esperança 0,25. Eu já tinha escrito aqui. Já tinha até calculado. E a variância 0,1875. Ok? Bem simples, né, gente? É só isso mesmo. Não tem nada além disso, não. Bom, esquece isso aqui por enquanto. Vamos... Oi. Quando tem mais de dois valores? Então, quando você... Aquela fórmula da esperança é quando você não sabe a distribuição da variável. Aí você usa ela. Mas, geralmente, sempre a variável segue uma distribuição. E aí você pode usar aquela fórmula para calcular, quando você não lembra, né, a esperança de cada distribuição, mas cada distribuição vai ter uma esperança já direto, definida direto, que nem aqui, né? P e 1 menos P. Mas a fórmula é a seguinte, é o somatório de xi vezes a probabilidade de cada xi. Mas aí não cada distribuição já vai... Você usa isso aqui na distribuição para chegar na esperança e na variância. Mas cada distribuição vai ter uma esperança e uma variância diferente, tá? Que a gente chega através dessa daqui mesmo. Não sei se deu para entender o que eu falei. Deu para entender? Acho que eu arrumei uma confusãozinha. Vocês vão entender mais pra frente. Vocês vão ver que cada uma vai ter uma esperança e uma variância diferente. Bom, vamos para a variável, né? Tá muito fácil, vamos dificultar um pouquinho esse negócio. Variável aleatória binomial. Gente,
nós acabamos de ver os ensaios de Bernoulli, né? Que são os experimentos que eu só tenho duas possibilidades. Então, quando eu realizo um único experimento aleatório, uma só vez, e eu observo se está certo, se o evento ocorre ou não, eu tenho um ensaio de Bernoulli, certo? Agora, se eu falar para você, né, eu lancei a moeda uma vez, só tem duas possibilidades, cara ou coroa. Agora, e quando eu lanço a moeda mais de uma vez, duas vezes? Eu estou repetindo o ensaio de Bernoulli, não tô? Eu estou fazendo ele duas vezes. A primeira vez vai sair cara ou coroa, a segunda vez vai sair cara ou coroa. Estou repetindo o experimento. Se eu lançar a moeda 3 vezes, então vai de novo, vou repetir. Ou cara ou coroa, na terceira vez também. Se eu fizer 4 vezes, na quarta vez, ou vai ser cara ou vai ser coroa. Quando eu repito o experimento, o ensaio de Bernoulli, eu tenho o que a gente chama de modelo binomial. Tá? Então, o modelo binomial nada mais é do que repetições independentes de um ensaio Bernoulli, tá? Com a mesma probabilidade de ocorrência de sucesso. Certo? Vou tirar os rabiscos aqui. Então, por exemplo, exatamente o exemplo que eu já dei, ó, uma moeda lançada 3 vezes. Qual a probabilidade de se obter 2 caras? Então, nesse caso, cada vez que eu lanço a moeda, eu estou fazendo um ensaio Bernoulli, né? Aí, nesse caso, eu quero saber, quando eu tenho 3 lançamentos, qual que é a probabilidade de 2 vezes sair cara? Isso aqui é uma variável aleatória binomial, tá? Segundo, gente, desconfigurou tudo os meus slides. Que meleca, aqui é 2 e aqui é 3. Nossa, já tá lá no Moodle, tá, gente? Tudo certinho. Vocês vão ver que tá tudo certinho já. Aqui que tá bagunçado, tudo feio, zoado. Mas lá no Moodle já tá lá, tudo certo. No segundo exemplo aqui, ó, um dado é lançado 5 vezes. Qual a probabilidade de obter face 5, no máximo 3 vezes? Então, ó, quando eu lanço o dado e observo se tem face 5 ou não, lancei o dado uma vez. Eu vou observar se é 5 ou não. Isso é um ensaio Bernoulli, né? Só tem duas possibilidades. Ou sai 5 ou não sai. Mas aqui eu estou lançando 5 vezes. Então, eu estou repetindo o meu experimento, que é a mesma coisa, 5 vezes. Aí a pergunta é, qual a probabilidade de obter face 5 no máximo 3 vezes? Então, obter face 5 nenhuma vez, uma vez só, 2 vezes ou 3 vezes. Mais que isso eu não quero. Tá dando para entender? Terceiro exemplo. 5 pessoas são escolhidas entre 1000. Qual a probabilidade de que 2 sejam do sexo masculino? Então, cada vez que eu escolho uma pessoa, eu tenho um ensaio Bernoulli. Escolhi uma pessoa, ou ela é feminina, ou ela é mulher, ou ela é homem. Na hora que eu faço isso 5 vezes, eu já tenho um experimento binomial. Tá? Nossa, olha, aparece na hora que errada. Ai, que raiva. Então, gente, quais são as características? A gente já vai ver, Ângelo. Não vai ser a soma, não. Quais são as características de um experimento binomial, então? Ó, eu tenho N, que é o número de repetições do experimento. Essas N repetições, elas são independentes e feitas em condições idênticas, tá? Então, por exemplo, o experimento que eu vou escolher uma pessoa entre 1000. Tem que ser, por exemplo, se eu escolhi na primeira vez uma pessoa aleatoriamente, então, na segunda vez também tem que ser uma pessoa que escolhi aleatoriamente. Eu não posso escolher entre as mais altas, entre as mais baixas. Não, tem que ser do mesmo jeito que eu fiz a primeira vez, tá? Então, condições idênticas.
e serem independentes, né? A segunda vez que eu tô fazendo não tem nada a ver com a primeira, né? A probabilidade de tirar um homem ou uma mulher na segunda, a primeira que eu tirei não vai influenciar em nada, tá? Isso significa ser independente. O que mais? Para cada repetição, há 2 resultados possíveis, né? Então, cada vez que eu faço o experimento, eu tenho sucesso ou fracasso. Então, no caso de mulher e homem, toda vez que eu escolho uma pessoa, ou vai ser mulher, ou vai ser homem. Sucesso, fracasso. A probabilidade de sucesso em uma única repetição é P de S igual a P, do mesmo jeito que a gente viu. Então, por exemplo, se eu estou fazendo o experimento de tirar uma pessoa ao acaso, vamos supor que o meu sucesso seja tirar uma mulher, tá? Eu considero sucesso mulher, fracasso homem. Qual que é a probabilidade da pessoa ser mulher, quando eu escolho uma pessoa? 50%. Exatamente. Ou 0,5, né? Então, a probabilidade P, nesse exemplo, seria 0,5, 50%. 50% de chance de ser mulher, 50% de chance de ser homem. E a probabilidade de fracasso, a mesma coisa, 1 menos P, do jeito que a gente viu lá no Bernoulli. Tá? Então, qual será o problema central aqui no caso da binomial? Determinar a probabilidade de K sucessos em N tentativas, ou repetições, né? Então, no meu problema, quando eu estou falando de binomial, é determinar a probabilidade de um certo número de sucessos. Então, quando eu perguntei qual a probabilidade de, em 3 lançamentos, eu ter duas vezes sair cara. Então, o meu K seria igual a 2. Eu quero 2 sucessos, 2 caras. Em 5 pessoas, qual a probabilidade de escolher ao acaso 4 mulheres? Então, em N igual a 5, eu quero a probabilidade de K igual a 4. Qual que é a probabilidade de sair 4 nessas 5 mulheres? Entenderam? Ai, ficou em cima aqui. Gente, nossa, tá péssimo esses slides, né? Mas, enfim. A variável aleatória x, então, vai ser a contagem do número de sucessos que eu estou interessado, tá? Nas N tentativas. Vamos ver o exemplo. Ah, não, tem exemplo ainda não. Definição. Gente, o Ângelo tinha perguntado se somava, né? Então, a probabilidade de cada valor, de cada variável aleatória, vai ser dada por esta função de distribuição aqui, ó. É isso aqui que a gente vai usar para calcular a probabilidade de cada coisa, tá? Então, por exemplo, no lançamento de 3 moedas, eu quero saber a probabilidade de 2 delas serem cara. Então, eu vou jogar esses valores aqui que eu tenho na minha fórmula, na minha função de distribuição de probabilidade. Esse C, N, K, é a combinação, tá? Não sei se vocês lembram isso lá do ensino médio. Parece difícil, mas não é não, gente. CNK é a combinação de N tomados KK. Então, por exemplo, no caso do lançamento das 3 moedas, quanto que será meu N? 3. Quanto que será meu K? O número de sucesso que eu estou interessada, 2. Então, C de 3, 2 a 2. Aí tem uma formulinha, deixa eu colocar ela aqui do lado. N fatorial dividido por K fatorial, N menos K fatorial. Então, vou substituir isso. Quem que é P? Vocês lembram quem que é P? Então, ó, já vimos o que é C
NK. Combinação de NKK. P elevado a K. P é a probabilidade de sucesso. Então, eu tenho aqui a probabilidade de sucesso. Depois, 1 menos P, né, que é a probabilidade do fracasso, elevado a N menos K. Tá? Então, a única coisa que eu tenho que saber fazer é identificar que tipo de experimento, né, que tipo de variável aleatória eu tenho. Então, saber identificar que aquilo ali é uma binomial é importante e saber tirar essas informações. Quanto que é o N, quanto que é o K, quanto que é o P, tá? Pronto, depois disso é só jogar na fórmula, substituir e fazer a continha. Aí, gente, a variável aleatória binomial, né, a gente escreve desse jeito aqui, x til, né, que significa que ela segue uma distribuição binomial e ela tem dois parâmetros que definem. Se eu tenho n e tenho p, a minha distribuição está definida, tá? Então, esses são os parâmetros da distribuição binomial. N, que é a quantidade de repetições do experimento, e P, que é a probabilidade de sucesso. Com esses dois parâmetros, eu consigo calcular a probabilidade de qualquer valor de K, tá? Vamos ver exemplos, vocês vão ver como é que vai ficar mais fácil. Ó, uma moeda lançada 3 vezes. Qual a probabilidade de obter 2 caras? Então, é o mesmo exemplo que eu estou dando desde o começo. Vamos resolver ele. Primeiro, identificar que isso aqui é um experimento binomial. Se eu estou lançando moedas, eu só tenho 2 possibilidades para cada lançamento, cara ou coroa, né? Então, já sei que eu estou repetindo um experimento Bernoulli. Então, é um binomial, né? Vamos identificar cada coisa, ó. Eu lancei 3 vezes. Então, N é igual a 3, certo? Quem que é meu sucesso e quem é meu fracasso? Se eu quero a probabilidade de obter cara, eu vou considerar a cara como sucesso, tá? Então, sucesso é cara, obter cara. Fracasso, coroa, tá? E aí eu vou jogar na fórmula. Então, eu vou ter... Eu quero obter 2 caras em 3 lançamentos. Então, quem que é meu K? 2, né? É a quantidade de sucessos que eu estou interessada. 2. Então, como é que a gente calcula? P de x igual a 2, combinação NKK vezes P elevado a K vezes 1 menos P elevado a N menos K. Quem que é P? Probabilidade de sair cara, que é meu sucesso, né? Qual que é a probabilidade de sair cara? 0,5. Então, quem que é 1 menos P? 0,5. Beleza? E aí, agora é só jogar aqui, gente, na fórmula. X, eu quero K igual a 2. Então, vamos jogar. Combinação de 3, 2 a 2, vezes a probabilidade P, 0,5 elevado a 2, vezes 0,5 elevado a 3 menos 2. 3 fatorial, 2 fatorial, 3 menos 2 fatorial. 0,5 elevado ao quadrado, vezes 0,5 elevado a 1. Se eu fizer essa conta aqui, alguém faz aí pra mim? Que agora eu não tenho não a resposta. Três fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial. Corta aqui. 0,5 elevado ao cubo. Quanto é que dá isso? 3 vezes 0,5 elevado ao cubo.
0,375. Beleza. Muito simples, né, gente? Então é só jogar na formulazinha, pegar as informações e jogar ele na nossa função de distribuição de probabilidade. Vocês podem fazer do modo raiz, do modo original, que eu acho muito mais difícil. Como seria? Vou fazer aqui, segundo modo. Como é que fala? Ai, gente, tô com a cabeça cansada hoje, tô esquecendo as palavras tudo. Enumerar todo o espaço amostral. Então, quando eu tenho experimento binomial, eu sempre posso fazer o que a gente chama de árvore de probabilidades. Então, eu vou lançar 3 vezes. Então, eu tenho, para o primeiro lançamento, cara, coroa. Vamos chamar cara de C e coroa de K. Primeiro lançamento, cara, coroa. Para o segundo lançamento, eu posso fazer o raminho aqui, ó. Cara, coroa aqui, cara, coroa aqui. Terceiro lançamento, eu faço mais um raminho. Cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. E cada raminho aqui dessa árvore é uma possibilidade diferente. Então, eu tenho CCC, daqui eu tenho CCK, esse aqui CKC, esse aqui CKK, esse aqui KCC, KCK, KKC, KKK. Quantas possibilidades no total eu tenho? Então, lançamento de 3 moedas. 8. 8 possibilidades. O que eu quero? Eu quero a probabilidade de sair 2 caras. Ó, onde que eu tenho 2 caras aqui, ó? Aqui, nesse evento aqui, nesse aqui e nesse aqui. Então, a probabilidade de ter 2 caras, número de resultados favoráveis, 3 sobre 8. Resultados possíveis. 1, 2, 3. 3 sobre 8. 0,375. Tem que dar a mesma coisa. Beleza? Esse aqui é o modo original. Quer dizer, o modo original. É o modo raiz, mais difícil. Porque imagina se fossem 5 lançamentos. Quantas possibilidades eu teria? Então fica difícil de fazer, né? Muito mais fácil jogar na forma. Imagina se fosse 10 lançamentos. Esse é mais fácil de entender o que está acontecendo. Mas se fosse muitas, aqui 3 lançamentos fica fácil de fazer a árvore, né? São 8 possibilidades. Se fosse 5 lançamentos, seria 2 elevado a 5 possibilidades. Quanto dá 2 elevado a 5? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 possíveis resultados. Imagina você colocar aqui a árvorezinha com 32 raminhos diferentes. Tá? Mas pode fazer assim também. Beleza. Gente, se eu pedisse para vocês responder essas perguntas aqui, ó. Só pergunta fácil, todo mundo deve saber a resposta. Qual o 11º dígito depois do ponto decimal de um número irracional E? Número de Euler. Qual foi o índice Dow Jones em 27 de fevereiro de 1993? Tem 4 alternativas aí para vocês escolherem. Quantos jovens do Sri Lanka estudaram em universidades norte-americanas entre 1990 e 1991? Quantos transplantes de rins foram feitos em 1991? Quantos verbetes há no American Heritage Dictionary? Não sei falar isso, mas deve ser assim. Dá para responder? Supondo que vocês não têm o Google para responder, até no Google deve ser difícil achar essas respostas, viu? Eu acho que até no Google seria difícil. Mas vamos supor que vocês não têm Google, o que vocês iam fazer? O que vocês iam fazer? Qual que é a chance de vocês acertar a questão 1? Tá chorando. Ó, o Ângelo ia chutar, beleza. Também ia chutar todas.
Quando a gente chuta, qual que é a probabilidade de acertar? 25%, né? 1/4. Então, só tem uma resposta certa em 4. Então, a probabilidade de acertar seria 1/4, 0,25. Na número 2, a mesma coisa, né? Qual que é a probabilidade de acertar na número 2? 0,25. Na número 3, 0,25. Na número 4, 0,25. E aí, o que eu tenho aqui? Como eu não sei a resposta é muito difícil e eu não tenho Google, isso aqui é um experimento aleatório, né? Completamente aleatório. Eu sei, se eu tivesse o Google, não, seria uma coisa determinística, né? Eu tenho certeza da resposta, então eu vou acertar com 100% de certeza, né? Mas não é. Eu não tenho Google e eu não sei a resposta de nada. Então, eu tenho a probabilidade de acertar, né? Então, me respondam. Por que esse aqui é um experimento binomial, né? Considerando que a variável x seja o número de acertos. Então, x é o número de acertos. Eu posso errar todas, posso acertar uma, posso acertar duas, posso acertar 3, posso acertar todas. Por que esse é um experimento binomial? O que é um experimento binomial? Cada questão dessa, eu tenho que a possibilidade de acertar ou de errar. Não é essa a minha variável aleatória? Número de acertos? Então, eu só tenho duas possibilidades para cada questão. Duas possibilidades. E eu tenho 5 questões. Eu estou repetindo esse experimento Bernoulli, né? Que cada questão que eu respondo é um experimento Bernoulli. É um ensaio Bernoulli. Ou eu acerto ou eu erro. Só que eu estou fazendo isso 5 vezes, né? Se eu estou fazendo isso 5 vezes, eu tenho um experimento binomial, né? Quais são os valores de N, P e Q nesse experimento binomial? Quanto que é N? N é o número de repetições do experimento. O que é o N aqui? 5, exatamente. Cada questão é um experimento. Eu tenho 5 questões, então eu tenho N igual a 5. Quem é P? Quem é o sucesso? Sucesso é acertar ou errar? 1/4, exatamente. 1/4, porque como a variável aleatória é o número de acertos, então vamos considerar que acertar é o nosso sucesso. Então a probabilidade P é a probabilidade de sucesso, 1/4. Quem que é o Q? O Q, gente, na binomial é a mesma coisa que 1 menos P, tá? Às vezes pode aparecer Q também. Mas é 1 menos P. 1 menos P. E 1 menos P, 1 menos 0,25, 0,75. Ou 3/4, né? Quais são os possíveis valores de x? Quais são os possíveis valores que a minha variável aleatória pode assumir? Não, ABCD não. ABCD é número de acertos. Se eu tenho 5 questões, quais são os números de acertos que pode acontecer? Eu posso acertar, não acertar nenhuma. Eu posso acertar uma. Eu posso acertar 2, dá 5. Eu posso acertar 3, dá 5. Eu posso acertar 4, ou eu posso acertar todas, né? Então, essa aqui é a minha variável aleatória. Então, agora vai ficar fácil de fazer isso aqui, ó. Considere uma prova com 12 questões independentes, cada uma com 4 alternativas.
Suponha que o aluno escolha as respostas ao acaso, né? Do jeito que a gente não sabia responder aquelas perguntas ali, o aluno também tá boiando, sabe nada. Vai chutar tudo. Qual a probabilidade que ele acerte 10 ou mais? Prova de estatística. Não, gente, prova de estatística vocês arrasam, que isso? 80 pra cima, todo mundo. Qual a probabilidade de acertar 10 ou mais? Esse cara é muito cagão, né? Acertar 10 em 12, chutando todas. Vamos calcular a probabilidade, então? Que tipo de experimento é esse, gente? Binomial, né? Eu posso acertar e errar cada uma das questões. Eu só tenho duas possibilidades, acertar e errar. Eu quero a probabilidade de quê? De acertar. Então, esse aqui será o meu sucesso. Quem é o N? Doze. N é igual a 12, exatamente. São 12 questões que eu vou estar repetindo a mesma coisa, né? Acertar ou errar, acertar ou errar. Quem que é a probabilidade de sucesso? Então, vamos colocar aqui as informações. N é igual a 12. P. Quem que é a probabilidade de sucesso? Probabilidade de acertar. Cada questão tem 4 alternativas. Se ele está chutando, 1/4. Isso aí. Quem que é 1 menos Q? 1 menos Q não. Ai, 1 menos P. Desculpa aqui, não consigo apagar. 1 menos P, 3/4. 0,75. 0,25. 0,75. Quem que é o K? São quantos sucessos que eu quero calcular a probabilidade. Eu quero calcular a probabilidade de 10 sucessos ou mais. 10 acertos ou mais. Então, eu quero a probabilidade de ser 10, 11 ou acertar tudo. E agora, como é que eu faço isso? Se fosse só 10, seria fácil, né? É só jogar lá na fórmula P de x igual a 10. Mas eu quero que pode ser 11 também ou pode ser 12. O que eu faço? Então, eu quero a probabilidade de x ser igual a 10, ou x ser igual a 11, ou x ser igual a 12. Isso aqui vocês já viram lá nas aulas passadas. Quando eu tenho ou na probabilidade, o que eu faço? Lembra? Isso, somo. Então, a probabilidade que eu estou interessada de x ser maior ou igual a 10 é a probabilidade de x ser igual a 10 mais a probabilidade de x ser igual a 11 mais a probabilidade de x ser igual a 12. E aí eu tenho que jogar naquela fórmula maravilhosa todos esses valores, tá? E somar tudo depois. P de x maior ou igual a 10 é combinação de NKK, deixa eu só colocar aqui em cima para vocês acompanharem. NKK vezes P elevado a K vezes 1 menos P elevado a N menos K. Então, aqui primeiro é 12 e o K é 10 vezes 0,25 elevado a 10 vezes 0,75 elevado a 12 menos 10, 2. Agora tem que fazer para o 11. Combinação 12, 11, 0,25 elevado a 11, 0,75 elevado a 1, mais P de x igual a 12. 12, 12, 0,25 elevado a 12, 0,75 elevado a 12 menos 12, 0. Aí eu faço essa contarada toda e chego na resposta, que eu não sei quanto é, mas é muita conta,
E é muito pequeno. Eu fiz já, tá lá no slide. Se eu tirar aqui para ver, eu vou parar de gravar a aula, eu não quero fazer isso. Mas é 0,0003 alguma coisa. Não lembro. Mas é uma probabilidade muito pequena. Depois que faz essa contaiada toda aqui. Beleza, gente? Entenderam? Dúvidas? Zero vírgula setenta e cinco elevado a zero, isso. Porque aqui, ó, é n menos k. É zero aqui. 12 menos 12, né? N menos k. Aí dá 1, né? Gente, então é isso. Esse era o único exemplo que eu trouxe para essa. Mas todas aquelas perguntas que eu fiz ali no comecinho, dá pra gente responder com essa formulazinha, né? Ó, um dado é lançado 5 vezes. Quem que é o n? N igual a 5. Qual a probabilidade de obter face 5 no máximo 3 vezes? O que é no máximo 3 vezes? Nenhuma vez, uma vez, 2 vezes ou 3 vezes. Então, eu tenho que fazer P de x igual a 0, P de x igual a 1, mais P de x igual a 2, mais P de x igual a 3. Jogar todo mundo na fórmula. E quem que é a probabilidade de sucesso? 1/6, né? Sai 5 no dado. Eu tenho 1 em 6. Beleza? Então, vamos para a última distribuição do dia, que também é super importante, que é a distribuição Poisson. Essa aqui é bem facinha também, viu, gente? Essa é mais fácil que a binomial. Primeira coisa, qual que é a característica de uma variável aleatória Poisson? A variável aleatória Poisson, geralmente, são variáveis que estão relacionadas com uma taxa média de ocorrência, tá? Então, sempre que você tiver um problema e tiver uma taxa média de ocorrência daquela variável que você está interessado, geralmente é uma variável aleatória Poisson, tá? Então, ó, frequentemente utilizada para modelar o número de ocorrências de um evento por um certo período de tempo, volume, certa área, ou ainda a taxa média de ocorrência por unidade de medida. Sempre vai ter uma taxa média. Deixa eu dar exemplo que vocês vão entender melhor. Ó, número de chamadas recebidas por um telefone durante 5 minutos. Sei lá, ó, você sempre vai ter uma taxa média, né? Se é o número de chamadas em 5 minutos, o problema vai te dar uma taxa média que seria, por exemplo, sei lá, 15 por minuto, tá? Então, o seu problema te deu uma taxa média e ele quer saber, sei lá, a probabilidade de ter 5 chamadas em 1 minuto, tá? Então, sempre tem uma taxa média. Guardem isso na cabeça de vocês. Número de falhas de um computador num dia de operação, tá? Então, eu tenho uma taxa média também aqui. Uma certa quantidade média por dia, tá? E aí eu posso calcular a probabilidade de um valor que seja de interesse para mim. Número de relatórios de acidentes enviados a uma companhia de seguros numa semana, tá? Então, ó, aqui eu tenho um evento que acontece em um certo período de tempo, semana. Aqui eu tenho um evento que acontece também em um certo período de tempo, dia. Aqui também, minutos, todos eles foram tempo, né? Bem variável aqui meus exemplos. Mas tem também por volume, por área, por exemplo. É o número de insetos, pragas, numa plantação de tomate por metro quadrado. É uma taxa média, né, do número de insetos por área. O número de, sei lá, o número de
bactérias, sei lá, que seja interessante para mim, dentro de uma caixa d'água, por metro cúbico, tá? Então, sempre tem uma taxa média. E aí, gente, a variável aleatória x sumiu aqui, mas a variável aleatória x tem uma distribuição de Poisson, a gente escreve x, tiozinho, né? Que significa que ela segue uma Poisson com parâmetro lambda. Esse lambda aqui é a minha taxa média. Se eu tenho essa taxa média, pronto, está resolvido o meu problema. Eu consigo calcular a probabilidade de qualquer coisa, tá? E aí, eu tenho a função de distribuição de probabilidade, que é essa daqui, tá? E elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a k, dividido por k fatorial, tá? Então, lambda é o número médio de eventos no intervalo considerado, né? De tempo, de área, de qualquer coisa desse tipo. Ou seja, uma taxa média de ocorrência, tá? Quem vai ser a esperança e quem vai ser a variância? A esperança vai ser lambda e a variância também vai ser lambda. Essa é a única distribuição que tem esperança e variância iguais, tá? Ambas é lambda, é a própria taxa média. Então, vamos ver 2 exemplos aqui para a gente finalizar nossa aula. Primeiro exemplo. Num livro de 800 páginas, há 800 erros de impressão. Qual a probabilidade que uma página tenha pelo menos 3 erros? Quem é lambda aqui, gente? Eu falei que toda vez que eu tiver uma variável aleatória e eu tiver o parâmetro daquela distribuição, eu consigo calcular qualquer probabilidade, né? Então, nesse caso aqui, é uma variável aleatória Poisson. Por quê? Eu tenho uma taxa média. Quem é a taxa média? Exatamente, 1. Eu tenho um livro de 800 páginas que tem 800 erros de impressão. Ou seja, cada página tem 800 erros. Cada página tem um erro, né? 800 dividido por 800 dá 1. Então, meu lambda é igual a 1 erro por página, tá? Deixa eu escrever direitinho aqui. Então, no número 1, a minha taxa média é de 800 erros em 800 páginas, 1 erro por página. Essa é a minha taxa média. Então, a minha variável aleatória, quem seria a variável aleatória? É o que eu estou interessado em calcular a probabilidade, né? É o número de erros. Então, a minha variável aleatória, que é o número de erros, segue uma Poisson de parâmetro lambda igual a 1. Tá? Exatamente. Ó, eu quero a probabilidade que uma página tenha pelo menos 3 erros. No mínimo 3 erros. Mais que 3 erros. Então, eu quero a probabilidade de x ser maior ou igual a 3. Aqui tem o maior igual, né? Não pode esquecer, porque o 3 também a gente considera. Então, eu quero a probabilidade de não ter nenhum erro. Não ter nenhum erro, não. De ter 3 erros. Mais a probabilidade de ter 4 erros. Mais a probabilidade de ter 5 erros. O que acontece, gente? Eu posso ter até 800 erros. Eu posso ter muitos erros. Não sei qual é a quantidade máxima. Faz sentido eu ficar somando aqui? Infinita essa soma. Eu não sei quantas probabilidades eu tenho que somar. O que eu faço? Que artifício que eu posso usar aqui? Eu não consigo calcular todas as probabilidades acima de 3. Porque eu não sei nem até quantas podem ser. Quantos erros pode ter? Pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 5 erros numa página, pode ter 10 erros numa página. Até quando eu vou somar? Exatamente, Ângela. Eu vou fazer o contrário. Eu vou calcular
Se eu tivesse todas as probabilidades, P de x igual a 0, mais P de x igual a 1, mais até, sei lá, P de x igual a n. Quanto é que ia ter que dar essa soma de todas as probabilidades? Ia ter que dar 1, não é? Eu quero a probabilidade de x ser maior ou igual a 3. Então, o que eu faço? Eu faço 1 menos a probabilidade de x ser menor do que 3. E aí, eu tenho a minha probabilidade de interesse. Deu para entender isso, gente? Ou ficou confuso? Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 3 é igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor que 3. Ou seja, 1 menos a probabilidade de x igual a 0, menos probabilidade de x igual a 1, não mais, né? Mais probabilidade de x igual a 2. E aí eu vou jogar na fórmula todos esses valores, 1 menos probabilidade de x igual a 0, e elevado a menos lambda, que é 1, né? Vezes lambda, 1, elevado a k, que é 0, dividido por k fatorial, mais e elevado a menos 1, vezes 1, agora o k é 1, elevado a 1, dividido por 1 fatorial. E por último, k igual a 2, e elevado a menos 1, vezes 1 ao quadrado, dividido por 2 fatorial. Faço essa contaiada toda, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Então, vai ficar 1 menos e elevado a menos 1, mais e elevado a menos 1, mais e elevado a menos 1 sobre 2. Alguém quer fazer essa conta aí? P de x maior ou igual a 3 é igual a 1 menos e elevado a menos 1, mais e elevado a menos 1, mais e elevado a menos 1 sobre 2. 1 menos 2, 4, 5 e elevado a menos 1 sobre 2. Alguém faz essa conta para mim, por favor? Esse ezinho, gente, é a constante de Euler. 2,75, blá, 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 blá. Tem um monte de número depois da vírgula, né? Na calculadora científica tem ele. Alguém tá fazendo? O erro é ler o livro. Não, pode dar 1 não, é probabilidade, né? Tem que dar um valor menor que 1. Pode ser que eu tenha feito a conta errada aqui também. Não lembro a resposta. Nem tenho anotado aqui, então... Enfim, vai dar alguma coisa aí, né? Menor que 1, né, gente? O Ângelo tá calculando aí pra nós, mas... Tá lá no slide também, no Moodle, tá bom? Vamos fazer a 2 então? Montar, né, pelo menos? Em um posto de gasolina, o número médio de clientes que pararam para abastecer é de 6 clientes por hora. Qual a probabilidade de até 3 clientes pararem em qualquer hora? É uma variável Poisson. Por quê? Eu tenho uma taxa média. Quem é a taxa média? Primeiro, quem é a variável aleatória? A probabilidade de até 3 clientes pararem. Então, é o número de clientes que param. Então, a variável aleatória x é o número de clientes
que param para abastecer. Ele quer a probabilidade de até 3 clientes. Então, no número 2, eu quero a probabilidade de x ser menor ou igual a 3 ou 2? 3. Ser menor ou igual a 3, né? Ou nenhum cliente parar, ou um cliente, ou 2 clientes. Então, eu somo essas probabilidades. Quem é a minha taxa média? Quem é o lambda? Deixa eu voltar aqui. Quem é o lambda? Ó, o posto de gasolina, o número médio de clientes que param para abastecer é de 6 por hora. Então, lambda. X é uma variável aleatória, Poisson, a número 2, né? Em que o lambda é 6. Aqui é a taxa média. Sempre o lambda é a taxa média. Lambda é igual a 6. 6 clientes por hora. Entendeu? Agora? Pronto, tem o lambda. Vou jogando os valores do K. Sim, igual a esperança. Isso. A esperança. Se eu perguntasse qual que é a esperança para essa variável aleatória, você vai responder 6. Tá? Esperança de x, nesse caso, é igual a 6. Variância também. Tá? Porque aqui eu tô só perguntando quem que é, qual a probabilidade, né? Mas eu poderia perguntar qual a esperança. Em 5 horas, em média, quantas pessoas vão parar para abastecer? Isso é a média, né? Então, vamos lá. Na lista vai ter mais exemplos para vocês fazerem, vocês vão entender melhor. Então, vou jogar na fórmula, né? X igual a 0. Então, aqui o 0 é o K, né? Então, deixa eu só colocar a formulinha aqui para vocês lembrarem, ó. P de x igual a K é E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a K sobre K fatorial. Então, meu K é 0. Meu lambda é 6, E elevado a menos 6 vezes 6 elevado a 0 sobre 0 fatorial. E elevado a menos 6 vezes 6 elevado a 1 sobre 1 fatorial. E elevado a menos 6 vezes 6 elevado a 2 sobre 2 fatorial. 6 elevado a 0 é 1, 0 fatorial é 1. Então, aqui vai sobrar E elevado a 6. 6 elevado a 1 é 6, 1 fatorial é 1. Então, aqui vai ficar 6 vezes E elevado a menos 6. 6 vezes 6, 36, dividido por 2 fatorial, que é 2. 36 dividido por 2, 18. Mais 18, E elevado a menos 6. Então, aqui 18 mais 6 mais 1, que dá 24, 25. 25, E elevado a menos 6. 25 vezes E elevado a menos 6, tem que fazer a conta aí, alguém? Aí você vai ter a probabilidade que você quer. Beleza, gente? Deu para entender? Muita informação?